E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao podcast do Bryce Crawford. Eu sou o Bryce. Estou super animado para o segundo episódio do ano. Pelo título, vocês já sabem que vamos falar sobre o diabo hoje, porque Satanás é um bosta. Estou com a minha camiseta Satanás é um cabeça de cocô. A Vintage Jesus Cheese no Instagram, ele fez uma reimpressão disso e me mandou uma há muito tempo e eu adoro. Eu usei ela na minha primeira experiência de tapete vermelho em LA. E parece uma foto da Get na internet, é hilário. Mas eu amo essa camisa, e é verdade, Satanás é um bobão. E muitas pessoas, na verdade, fazem perguntas sobre Satanás. Elas querem saber quem ele é, como ele age, qual é a sua história de origem, tentação, como superamos a tentação. Então, eu acho que este episódio vai trazer muita clareza sobre como ele funciona e como ele age. E eu acho que vai dar a vocês muita sabedoria e discernimento sobre quem ele é. E sabemos que ele é um tolo. Então, estou animado para falar sobre isso, mas antes de entrarmos nisso, quero esclarecer algo, que muitas pessoas tentam lutar contra o diabo, mas na verdade você não precisa lutar contra ele. A Bíblia diz que lutamos o bom combate da fé. Então Jesus derrotou o diabo há 2000 anos. Então, na verdade, você está persistentemente buscando a Deus apesar das suas circunstâncias. Isso traz tanto conforto. Por que iríamos querer lutar contra alguém que já foi derrotado, sabe? Pessoas que estão nos playoffs de times esportivos não jogam contra alguém que já foi derrotado. Então não vamos tentar lutar ou derrotar alguém que já foi derrotado, certo? Vamos apenas lutar a luta da fé. Toda manhã que acordamos, vamos depor nossa coroa de orgulho e vamos apenas dizer: Jesus, quero te servir, quero te amar bem e quero te seguir. E assim não precisamos lutar contra o diabo. Isso é tão reconfortante, mas queremos saber quem é o diabo. Temos que saber o que a palavra diz. Quem é o diabo? Quem é Satanás? Como ele age. Vamos abordar isso. Então, estes são alguns nomes comuns de Satanás. Só para que você tenha um contexto de fundo. Você sabe, nomes definem pessoas. Você sabe, palavras definem pessoas. Então, quando entendemos descrições de Satanás, aí podemos meio que entender como que ele opera. A Bíblia se refere a Satanás como um destruidor. Um inimigo, um assassino, o pai das mentiras, o maligno, o anjo do abismo, o príncipe e a potestade do ar, o Deus deste mundo. Esses nomes são pesados. Mano, esse cara é doido. Estão chamando ele de destruidor. Apocalipse 9 diz que ele é o anjo do abismo. Se ele é o anjo do abismo, por que eu o seguiria para um buraco de onde não pode sair, certo? É o que ele está tentando fazer. O diabo tenta te arrastar para um buraco do qual você não consegue sair. Mas a verdade é, você não consegue sair do poço. Por isso Jesus veio, morreu e ressuscitou para te salvar desse poço de pecado. Então, ele está tentando te arrastar com ele. Aí você tem o príncipe, o poder do ar e o Deus deste mundo. Está escrito em Efésios 2 e João 12:31. Agora, isso é muito interessante porque eles chamam Satanás de príncipe deste mundo, e vamos abordar isso um pouco mais tarde. Mas Lucas 10 diz que ele é o inimigo, diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Então, o Espírito de Deus dentro de você, na verdade, supera o diabo. Na verdade, pisa sobre ele, é profecia, é o que o Espírito de Deus está fazendo dentro de você. Ele está derrotando o diabo. Jesus já derrotou o diabo, ele já o venceu, mas agora a vocês foi dado poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, o assassino e o pai de todas as mentiras. Em João capítulo 8, versículo 44, está escrito: vocês são do pai de vocês, o diabo. Isso está se referindo especificamente aos descrentes. Quando os descrentes você basicamente tem um espírito do mundo dentro de você antes de se entregar a Jesus, então você será influenciado por quem? O pai da mentira, o diabo. E diz: e a vossa vontade é fazer os desejos do vosso pai. Vocês são o pai do diabo. Ele foi assassino desde o princípio e não se mantém na verdade, porque não há verdade nele. Isso é poderoso. Isso significa que tudo o que o diabo diz será completamente contrário ao que vocês deveriam seguir. Porque Jesus diz nessa mesma passagem em João 8, nessa mesma passagem ele diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas diz nessa mesma passagem que o diabo não tem verdade nele. Então isso vai ser muito interessante quando estiverem tentando ouvir a que voz dar ouvidos. E vamos falar sobre isso mais tarde. É simplesmente tão legal. E então diz: quando ele mente, ele fala do seu próprio caráter, pois ele é um mentiroso e o pai da mentira. Então, o caráter dele é ser um mentiroso e um ladrão. E te arrastar para baixo, e te persuadir e influenciar de todas as maneiras erradas, e então ele é chamado de maligno. Mateus 5,37 diz: basta que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Tudo o que passa disso vem do maligno. Nós podemos ser influenciados por duas pessoas. Podemos ser influenciados pelo diabo ou pelo Espírito de Deus, e é muito claro, com base no caráter das pessoas, por quem elas são influenciadas.
Cara, dá pra ver como as pessoas agem e porque o pecado das pessoas as segue imediatamente. Tipo, você percebe se alguém é uma má pessoa logo que a conhece, ou você pode observar o caráter delas a seguindo, né? E se somos influenciados pelo diabo, nosso caráter vai nos seguir, mas se somos influenciados pelo Espírito de Deus, então nosso caráter vai nos seguir. Nossos olhos e nossos ouvidos são as janelas da nossa alma, e aquilo que consumimos é o que nos tornamos. E se somos influenciados pelo pai da mentira, então nosso caráter vai refletir isso. Mas se somos influenciados pelo Espírito de Deus, então nosso caráter vai refletir isso, porque somos feitos à imagem de Deus e queremos poder seguir seus passos. Agora, quero voltar e destacar algo sobre Satanás ser mencionado como o governante deste mundo, porque temos que ter cuidado, pois as pessoas pensam, ele é um Deus que a Bíblia o refere como o Deus deste mundo, mas precisamos entender que Deus ainda é soberano sobre este mundo. Então, Deus é o governante supremo do universo, sobre todas as coisas, mas ele permitiu que Satanás tivesse poder e reinasse neste mundo. O que isso significa? Ele tem poder para influenciar as pessoas, ele tem poder para tentar as pessoas. Agora vamos abordar isso mais tarde, mas precisamos ter muito cuidado e compreender que Satanás não possui divindade sobre Deus. Satanás jamais será superior a Deus. Deus ainda é soberano, mas é fundamental que esclareçamos isso. Agora, aqui está um contexto sobre quem Satanás é e quem ele foi. O nome dele era, na verdade, Lúcifer, e se lermos Isaías 14, podemos saber que Satanás costumava ser um anjo. Satanás costumava ser um anjo com Deus, e não só isso, mas Ezequiel 28, na verdade, reconhece Satanás como um querubim. Eu posso ter dito errado, mas um querubim. E esse tipo de anjo era um dos mais elevados na hierarquia dos anjos. Então, antes de Satanás cair, ele era, na verdade, um anjo com muito poder e autoridade, estando logo abaixo de Deus. E temos que entender que Satanás devia ser um anjo realmente muito poderoso. Se ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelar contra Deus, então esse cara devia ter tido uma grande autoridade no céu. Mas ele estava abaixo de Deus, e foi a influência de querer ser maior que Deus que o derrubou. Porque está escrito em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel 12 que Lúcifer possuía beleza, sabedoria, e ele era quase perfeito, é o que a Bíblia diz. Ele tinha tanta beleza, tanta sabedoria, ele parecia perfeito, mas seu orgulho atrapalhou, e seu orgulho então levou a uma rebelião que o fez cair junto com 1/3 dos anjos. E o exército de Satanás é um grupo de anjos caídos, pessoas levadas à rebelião. Isso é tão interessante. Ouçam isto me chocou quando eu pensava nisso. A razão pela qual Satanás não pôde ser redimido de seu pecado foi porque ele o cometeu fora do tempo. Ele era um anjo com livre-arbítrio, e por ser um anjo que existia fora do tempo e pecou fora do tempo, sua punição não pode ser expiada. Mas porque somos seres humanos, finitos e limitados, e pecamos, podemos ser salvos do nosso pecado. Satanás, porém, não pode e está sendo punido por toda a eternidade por causa disso. Então, agora vivemos neste mundo finito e neste corpo físico, onde mesmo pecadores, Cristo morreu por nós e pode nos salvar do nosso pecado. Então, temos esta vida para escolher Jesus ou não. Queremos ser influenciados pelo Espírito de Deus ou pelo pai da mentira? Isso é algo que você precisa refletir, porque no fim das contas, só temos a escolha de buscar Jesus ou não. Agora, eu adoro isso. Eu acho isso tão interessante, que Satanás não pode ser redimido porque cometeu o pecado fora do tempo. Isso é uma loucura. Agora, é assim que Lúcifer opera. É isso que ele faz. É isso que a Bíblia diz. Ele não pode atacar a Deus. Escute, preste atenção no que eu vou dizer. Satanás não pode atacar a Deus, então ele vai atacar as pessoas. É exatamente isso que ele vai fazer. Satanás não pode atacar a Deus, ele não pode ser mais poderoso que Deus, então ele vai atacar o seu povo e tentar influenciá-los. O seu objetivo é te arrastar com ele no poço que cavou para si. Então, ele vai tentar te arrastar para o fundo. Junto com ele, ele vem com o propósito de roubar, matar e destruir. Portanto, o ministério de Satanás tem como propósito roubar, matar e destruir, mas o ministério de Jesus tem como objetivo a reconciliação. De qual você quer fazer parte? Qual você escolhe? Você pode ser influenciado por um ou outro, como dissemos antes. Você quer ser influenciado pelo pai da mentira? Você quer ser influenciado pelo Espírito de Deus? Vou continuar repetindo essa pergunta, pois quero te desafiar e quero desafiar seu espírito. E a Bíblia afirma na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, que o diabo cega os olhos dos descrentes. E assim, em Ezequiel 36, diz que Deus nos dá um novo coração, e ele remove o de pedra e nos dá um de carne, para que o Espírito de Deus possa realmente amolecer o coração dos descrentes.
Então, quando você sai, como falamos no último episódio, com o Espírito Santo, e você está em parceria com o Espírito Santo ao compartilhar sua fé e usa os dons do Espírito, isso pode amolecer os corações dos descrentes e começar a remover algumas escamas de seus corações. Então, ao compartilhar o Evangelho e as boas novas com eles, isso os libertará totalmente. Agora, precisamos analisar a tentação na Bíblia e como as pessoas a enfrentaram, porque isso é muito interessante, e há muitos versículos bíblicos que falam sobre tentação, e vamos até abordar em outro episódio mais tarde no podcast, a liberdade do pecado, e muito disso se correlaciona. Mas a primeira pessoa que quero destacar é Jó. Jó era um homem segundo o coração de Deus. Jó era um homem justo. Jó chegava a sacrificar animais em nome de seus filhos porque acreditava tanto na santidade e na justiça de Deus. E ele tinha tudo. Ele tinha a esposa, tinha os filhos, tinha o gado, tinha o dinheiro. E Satanás vem diante de Deus e diz, mano, ele só te segue por causa de todas as coisas que você lhe dá. E Deus diz, podes tentá-lo, mas não toques na saúde dele. E ele o tenta, Jó ainda o segue. Então Satanás volta e diz, irmão, ele só te segue porque tem saúde? Então ele tira tudo dele, os filhos, a saúde, ele fica doente e tudo mais. E Jó, eu adoro esta história, porque os amigos de Jó tentavam influenciá-lo a desistir de Deus, já que ele não tinha mais nada, mas ele persistentemente buscou a Deus, apesar de sua circunstância. E vemos como a fé prevaleceu sobre o sentimento. Os seus sentimentos são bons servos, mas não bons mestres. Então, quando você não sentir vontade de seguir a Deus, você precisa buscar a verdade de quem Ele é e o seu caráter, porque Deus sempre permanece fiel a si mesmo. É impossível para Deus sair do seu caráter, então nós temos que permanecer fiéis ao que a Bíblia diz e à verdade sobre o seu caráter para que possamos persegui-lo persistentemente, apesar da nossa circunstância. Então, você tem Jesus no deserto. Jesus, sendo Deus, jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, e o próprio Satanás vem e tenta seduzi-lo. Agora, quando você lê esta história nos evangelhos, percebemos que Satanás o distorce qual é a palavra? Qual é a palavra mesmo? Ele tenta tentá-lo com escrituras deturpadas. Essa é a palavra. Satanás perverte tudo o que é bom. Por isso, ele usa as escrituras de forma pervertida. E como é que Jesus o combate? Com a escritura genuína. Portanto, o que Satanás lhe apresentava não era a verdadeira escritura, e ele o combate com a pura verdade. Então, como se combate as mentiras com a verdade? Porque, como lemos antes na Bíblia, não há verdade no seu caráter, mas o caráter de Jesus é pura verdade, e se temos a palavra de Deus, então ela é a nossa arma contra as mentiras do inimigo, é a nossa arma contra ele, e assim, ele vai usar escrituras pervertidas para tentar atacar Jesus. E ele diz, não, é isto que a palavra de Deus diz, e ele permanece firme. E por se manter firme, supera a tentação. É poderoso. Então vemos Adão e Eva no jardim. Isso é tão legal. Adão e Eva no jardim, Satanás os tenta com o fruto, mas não um fruto qualquer. Não foi o fruto que enganou Adão e Eva. Foi o fato de que eles poderiam ser Deus. Foi o que Satanás disse. Ele diz, a razão para ele não os deixar comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal é que vocês podem se tornar maiores que Deus. Como Satanás caiu? Porque ele queria ser maior que Deus. Não gostava de ser o segundo melhor. Queria ser o melhor acima de Deus. É loucura? A mesma coisa que fez Satanás cair é a mesma que fez Adão e Eva comerem o fruto do jardim. É meio louco. E o que eles fazem? Comem o fruto. E então vergonha, culpa e medo entram. E eles tentam se esconder. Escondem-se de Deus. E a primeira coisa que Deus faz naquela história, em Gênesis 3, não é: por que você fez isso? Ele diz: onde você está? Porque no fim das contas, Deus está mais preocupado com a comunhão com Ele e em te reconciliar de volta a Ele do que em te repreender por isso. Porque, ouça, Satanás sabe o seu nome e te chama pelo seu pecado, mas Jesus sabe o seu pecado e te chama pelo seu nome. Ele te dá identidade nele, enquanto Satanás tenta fazer o velho ressurgir em você. Satanás é um bosta total, cara. Não queremos nada a ver com esse palhaço. Ele é tão estúpido. Por que eu iria querer algo a ver com ele? E eu fiz um vídeo no TikTok há um tempo atrás, onde eu estava falando que se eu entrasse na mesma sala com Satanás, eu o aniquilaria totalmente, mano. Eu o espancaria até não poder mais porque eu o odeio. E alguém comentou. Eles disseram, não devemos amar nossos inimigos? Tipo, mano, isso é totalmente diferente. Nós amamos nossos inimigos neste universo finito. Mas a agenda de Satanás, nada vai mudar no caráter de Satanás. Nada pode mudar no caráter dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é só isso. Ele não pode ser redimido, mas as pessoas podem. Então, podemos amar pessoas e saber que Deus muda o coração delas, mas o de Satanás não. Por que amar aquele palhaço? Não queremos nada com ele. Ele é um bunda mole. Agora, ouça esta escritura. Tiago 1, 13, 15. Diz: ninguém diga ao ser tentado, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 13. É o que diz.
E muitas pessoas culpam a Deus por suas tentações e suas lutas, mas a Bíblia diz que todo bom presente vem de Deus. E assim a tentação e o pecado vêm do diabo. Então, quando chegam os momentos difíceis, as pessoas culpam a Deus por forçar o momento difícil ou a tentação sobre elas, mas a Escritura diz que Deus não tenta ninguém e Deus não faz com que coisas ruins aconteçam às pessoas. Satanás é a causa do pecado, da tentação e do mal. E pause. Agora, a diferença é, Deus pode permitir que coisas nos aconteçam. Pause. Agora, por quê? Veremos nos versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Então, o desejo, quando concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez plenamente desenvolvido, gera a morte. Assim, o pecado gera a morte em nós. Ora, a razão pela qual Deus não causa o pecado, mas pode permiti-lo, é porque vemos em Tiago, se continuarmos a ler em Tiago, que a provação da nossa fé produz perseverança. Portanto, Deus pode permitir que certas coisas nos aconteçam para produzir perseverança na nossa fé. Agora ouça essa escritura, meu. Mano, Deus está mandando a real através das pessoas. 1 Coríntios 10, 13. Nenhuma tentação vos sobreveio que não seja comum aos homens. Isso é tão reconfortante, porque não há truques novos que Satanás tenha na manga. Tudo o que Satanás faz agora, ele já faz há centenas e milhares de anos. Então, hipoteticamente, quando você se sente sozinho na tentação e no pecado, pode ser reconciliado não só com Jesus, pois ele levou todo o pecado na cruz, mas pessoas ao seu redor passaram pelas mesmas coisas que você. Você pode encontrar quem passa pelo mesmo, porque ele não tem truques novos. A tentação e o pecado que surgem, outros já passaram por isso, então não precisa se sentir sozinho. Isso é tão reconfortante. Deus é fiel e ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças, mas junto com a tentação, ele também providenciará uma saída. Para tudo aquilo que você é tentado, você tem o poder de dizer não. Não há desculpa para dizer, eu simplesmente não consegui resistir. Esta escritura diz que temos o poder de dizer não a tudo, porque Deus providencia uma saída, mesmo que seja um não difícil, porque às vezes nossa carne é atraída ao pecado. Mas quando a carne é fraca, o que Jesus diz? O Espírito está pronto, e se o Espírito de Deus está dentro de você, ele pode te dar a força para dizer não quando é difícil para a sua carne dizer não. Mas a cada tentação que nos é lançada, podemos dizer não. Uau, é poderoso! Isso me faz desabar, é loucura! Como assim? Isso me traz tanto conforto e uma paz imensa, sabendo que posso recusar tudo o que me é apresentado. Agora, esta é uma analogia bem interessante, pois podemos analisar isso de uma perspectiva muito peculiar. É quase como aquele desenho dos Looney Tunes, onde você tem o diabo e o anjo em cada ombro, porque há duas vozes. Você tem a voz do acusador e você tem a voz do defensor. O defensor é o ajudador, o Espírito Santo, e o acusador acusa, condena. É por isso que em Coríntios se fala da diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. A tristeza do mundo diz, não, Deus está vindo, eu preciso correr e me esconder, como Adão e Eva. Mas a tristeza piedosa diz, não, Deus está vindo, preciso levar minha tristeza a ele. Certo? E então o acusador vai dizer, não, você precisa se esconder. Não, você não pode ir a Deus. Não, você não pode confessar seu pecado a outras pessoas. Não, não faça isso. Ou vai trazer aquela voz julgadora interna de, olhe pra eles, são tão feios. Ou, eles fizeram aquilo. Você não precisa sair com eles. Você fez isso. A voz do acusador. Mas o advogado diz, o amor não guarda rancor. Ame-os, encontre-os onde estão. O amor impede o mal. Foste redimido, limpo, puro e justificado aos meus olhos. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Essa é a diferença entre a voz do acusador e a voz do advogado, porque, como eu disse antes, Satanás conhece seu nome e te chama pelo seu pecado, mas Jesus conhece seu pecado e te chama pelo seu nome. Quem você quer ouvir? E Jesus diz, as minhas ovelhas me ouvem e conhecem a minha voz. E assim, à medida que desenvolvemos esse músculo de ouvir a voz de Jesus e de ler a palavra, nossa mente vai se tornar mais aguçada para o Espírito de Deus. Em Efésios 2, words of the sense 3, está escrito, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos. Agora, isso é incrível. E nos ressuscitou com ele e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim que você entrega sua vida a Jesus, seu espírito está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Assim que você nasce de novo, seu espírito está assentado com ele nos lugares celestiais. E o que Satanás vai tentar fazer com a voz do acusador é deixar que aquele velho homem, o seu velho pecado, se insinue em você e ele vai tentar sacudir aquele corpo morto. E quando você acredita no pai da mentira, quando você acredita nessa condenação que ele joga em seu caminho, você está sacudindo um corpo morto. Mas Jesus te dá nova vida e diz, na verdade, aquele velho, seu antigo eu, está morto na terra e não há paz suficientes que possam desenterrá-lo. É poderoso, poderoso. E assim sabemos que quando entregamos nossa vida a Jesus, fomos sentados imediatamente nos mais altos lugares, nos lugares celestiais com Jesus Cristo. Isso é tão poderoso. Então, como combatemos a tentação? Premier reach point your
1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, sede vigilantes. Precisamos manter a sobriedade. Como é que mantemos a sobriedade? Pela renovação da nossa mente. Se permanecermos persistentes na palavra de Deus e buscarmos a presença de Deus, então continuaremos a ser sóbrios e estaremos vigilantes e atentos. Efésios 5 diz, levanta-te, desperta, ó tu que dormes. Porque as pessoas dormem e são pegas, tentadas e caem em pecado. Mas se estivermos sóbrios, vigilantes e ativos, e nossa arma estiver ao nosso lado o tempo todo, então podemos estar prontos para o que Satanás nos atira. E então diz, vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, Satanás não é um leão que ruge. Diz que ele é como um. Na verdade, ele é um gatinho no canto com um megafone tentando amplificar seus problemas no seu ouvido. Mas esses problemas foram conquistados pela obra consumada da cruz. Uau, isso é poderoso, isso é poderoso. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Então quero encerrar este episódio orando para que o Espírito de Deus aguce a sua voz, para que a sua mente e o seu espírito sejam aguçados à voz do Espírito Santo. E quero repreender toda e qualquer investida do inimigo contra o seu caminho. Aí eu só quero pedir a Deus que obre no coração de vocês. Jesus, agradeço por todos que assistem e ouvem este episódio. Deus, que o Senhor aguce o espírito e a mente de todos a sua voz. Deus, dá-lhes força e clareza para ouvir a tua voz sobre a voz do acusador. E Deus, eu repreendo toda investida do inimigo sobre a vida de quem assiste ou ouve isto e clamamos o sangue de Jesus sobre a situação e a circunstância deles. Deus, confortá-los-ás. Que o Príncipe da Paz supere todo o entendimento através deste áudio, deste podcast de vídeo. Deus, que o teu justo amor líquido e a tua paz preencham o quarto, o carro, o ginásio, onde quer que estejam a ouvir este episódio. E no poderoso nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido este episódio. Se vocês têm gostado dos episódios e estão ansiosos por mais, subscrevam o nosso canal do YouTube, Bryce Crawford Podcast. Façam download dos nossos episódios. Sigam-nos no Spotify ou Apple Music e estejam prontos. Episódios semanais todas as semanas. Vamos começar a ter convidados aqui muito em breve. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês. Vemo-nos na próxima.